O que é o ectoplasma? Como funciona? Quais são suas características? Como drenar o seu excesso? De onde ele é produzido? Essas e muitas outras questões nós vamos conversar agora no nosso bate-papo. Olá, seja bem-vindo ao canal Evandro Oliva Palestras. É um prazer ter a sua audiência. Hoje vamos falar de um assunto intrigante. Não se preocupe, não é dos caça-fantasmas. Na verdade, vamos falar hoje do verdadeiro ectoplasma. As pesquisas que existem, cientistas muito sérios, já há mais de 150 anos falando do tema. Vamos começar então pelo seu significado. O termo significa ectos, fora, e plasma, formação. Uma formação externa, digamos assim. Este termo foi criado por Charles Robert Richer. Ele nasceu em 1850 e desencarnou em 1935. Ele era um fisiologista francês, prêmio Nobel de Medicina em 1913 porque descobriu a anafilaxia e também criador da metapsíquica. Olha a definição dele para o ectoplasma. É uma substância semelhante a uma sorte de protoplasma gelatinoso, inicialmente amorfo, que sai do médium e toma forma mais tarde. É uma belíssima definição, mas vamos continuar entendendo. É oriundo do ser encarnado. Olha só, não é produzido por espíritos desencarnados, só por seres encarnados aqui no planeta. É o plasma usado por entidades espirituais para materializar um corpo etéreo que, por sua vez, não poderia ser visualizado de maneira convencional. E está presente em toda a natureza, que, por lei evolutiva, é mais apurado no homem do que no mineral ou vegetal, ou até mesmo dos nossos irmãos inferiores, nossos irmãozinhos, os animais. Ficou um pouco confuso? Então vamos falar o que é protoplasma. Que o Charles Richer estava falando. É um conjunto de todas as estruturas vivas e atuantes da célula, compreendendo a membrana celular, o citoplasma com seus orgânulos e o núcleo com seus componentes. É formado de substâncias inorgânicas, como água e sais minerais, e substâncias orgânicas, glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Outro termo que ficou meio assim com uma pulga atrás da orelha é metapsíquica, já que ele foi o criador. É a ciência que tem por objetivo fenômenos mecânicos ou psicológicos devido a forças que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. A metapsíquica foi a precursora da parapsicologia, não é? Bom, Richer, esse criador do termo, que foi o primeiro estudioso científico, que nos mostrou o que é o ectoplasma, ele estudou este fenômeno em vários médiums e principalmente em uma italiana chamada Eusapia Palladino. Ele realizou também essas pesquisas todas em conjunto com diversos nomes de peso da ciência mundial. William Crookes, que era inglês, era químico e físico descobridor do metal tálio. Também realizou as pesquisas do ectoplasma com o italiano Cesare Lombroso, que era psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista. Olha quanta coisa. Engraçado que tem um relato muito interessante. Cesare Lombroso era combatente ferrenho do espiritismo na época. Só que ele reconheceu a existência do espiritismo, da verdade do espiritismo e também do ectoplasma, quando sua mãe desencarnada materializou-se por meio da mediunidade da Eusapia Palladino e lhe deu um beijo. Olha que legal! A fim de evitar fraudes, Eusapia Palladino, neste dia que a sua mãe se materializou para ele, lhe deu um beijo, estava com as mãos presas por duas pessoas. E a estatura da médium também era muito mais alta do que a estatura do espírito materializado de sua mãe. Portanto, de perseguidor, por fatos comprovados, ele, cientista que era,
realmente ele passou a ser defensor do espiritismo e também das verdades do ectoplasma. A conversa está ficando boa, então vamos começar a analisar as características do ectoplasma. Antes de mais nada, começamos pelo aspecto. Olha só, como é que é? Ele é viscoso e é difícil de manipular, humanamente falando, claro. Ele é frio e úmido, gorduroso, gelatinoso, raramente se apresenta seco e duro, mas pode acontecer. Pode ser percebido no tato, né, no toque nosso, como se fosse assim uma teia de aranha. Olha só essas fotos espetaculares de médiuns, né, materializando espíritos, enfim, saindo o ectoplasma, que mais para frente eu vou falar, mas ele sai por meio de orifícios, boca, ouvidos, nariz, né? Mas geralmente mais pela boca e pelo nariz. E aí você vê aí algumas informações interessantes, mas vamos adiante. Outra característica é a sua cor, né? Coloração. Algumas vezes o ectoplasma se apresenta quase transparente com reflexos leitosos. Também pode ser escuro ou acinzentado, e o mais comum é ele ter uma coloração esbranquiçada. Bom, a sua característica na luz. Sobre a influência da luz do dia e da luz branca, é preciso que haja muito ectoplasma e condições especiais na ectoplasmia. Especialmente o médium tem que ser um potente médium de fenômenos físicos para poder, nessas condições de luz extrema, né, luz do dia ou de luz branca, para poder materializar os espíritos com o ectoplasma, porque ele é muito sensível. Então, geralmente se faz, e hoje em dia, não acho que isso aqui é só história, não. Hoje em dia se faz muito trabalho de ectoplasmia ou de materialização de espíritos. Existem casas espíritas que oferecem isso frequentemente, inclusive associados com o trabalho de cura. E a gente vai entender um pouquinho para quê. E que se usa hoje em dia, ou não se tem luz nenhuma, ou se coloca uma luz muito suavezinha, vermelha, que nessas pesquisas científicas foi a mais adequada que foi para trabalhar com ectoplasma, ok? Bom, mais uma característica, a sua plasticidade. Vocês percebam que os formatos são variados, né? Pode assumir qualquer forma sob a influência de uma inteligência exterior. Não, vamos começar falando disso. Quem formata essa capacidade plástica, que inclusive é uma capacidade que nós temos no nosso perispírito também, mas quem dá forma é a inteligência exterior, ou seja, o espírito que estiver trabalhando em conjunto. Existe uma equipe espiritual trabalhando em conjunto e eles têm as técnicas e os técnicos especializados em moldar a estrutura do espírito comunicante, por exemplo, com este material chamado ectoplasma. Ele se dilata e se expande com facilidade e ao final do processo de materialização, olha que interessante, ele volta para o médium. É que o ectoplasma ele pode ser transparente na maioria das vezes, né? Então, para que ele adquira uma cor diferente, existe preparação de equipe espiritual, existe uma série de coisas para que a gente possa vê-lo, fotografá-lo, senti-lo, não é? Espíritos materializados com ectoplasma, você sente pulsação de coração, você sente temperatura de corpo. Muitos deles já fizeram formatos de mãos, por exemplo, que colocam na parafina, até a parafina congelar ou esfriar, e aí ficam as mãos perfeitas, inclusive com impressões digitais. Olha que fantástico, é para os duvidosos de plantão quebrarem a cara sem parar, né? Não tem jeito. Mas vamos para frente. Outra característica é a sensibilidade. Olha só, é influenciado pela ação mental e não do médium, dos espíritos comunicantes. Após a sua exteriorização, o ectoplasma pode retornar ao médium imantado com partículas que causam reações físicas. Por isso, todo cuidado é pouco. E hoje em dia, como no passado, os momentos de materialização não são para grandes públicos,
São pessoas seletas, escolhidas a dedo, que estão com uma mentalização muito superior, harmoniosa, porque quando volta esse ectoplasma para o médium doador, pode trazer muita coisa ruim que pode ameaçar a saúde deste médium. Olha só que interessante. Se alguém toca, né, o ectoplasma, o médium pode perceber o toque causando sensações diversas em seu organismo, como tosse, vômito, enjoo e muitas outras coisas. Quanto à sua densidade, ele pode se apresentar em 3 formas: sólida, líquida e gasosa. Então, veja que ele tem grandes possibilidades para se fazer visto, né? Vamos para frente. Odor. Às vezes ele não tem cheiro nenhum, mas às vezes pode lembrar também o gás ozônio. Algumas fotos aí ilustrando, por exemplo, nós estamos vendo a materialização da irmã Josefa pelo médium Peixotinho com a presença do Chico Xavier, tá? Vamos para frente. Propriedade de penetrabilidade. Percebam que muita coisa, se você já assistiu a minha palestra de perispírito, muitas dessas características são as mesmas, né, que existem no perispírito. Não poderia ser diferente. Afinal de contas, é um material um pouco mais materializado, um pouco mais denso, que nos permite, seres encarnados, a enxergarem as formas que os espíritos assumem. Mas o perispírito também tem essas propriedades, ok? Vou ler um trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, que estão falando, de André Luiz, né, da série, que estão falando sobre a penetrabilidade. Olha que interessante. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplasmática atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob a nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto do transporte, transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Olha que interessante, ele está questionando algo mais, assim, como é que se transporta, se fosse o médium, porque eles estavam falando sobre o transporte de objetos. Mas e se fosse um médium, como é que aconteceria? Não teria barreira? E ele responde: perfeitamente, né, nas mesmas circunstâncias, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, conscientes da responsabilidade que assumem. Isso é muito sério. A equipe espiritual é que trabalha, tem técnicos específicos para isso. Não é simplesmente qualquer pessoa do mundo espiritual que faz, entendeu? Então a gente começa a entender que a materialização só é possível por causa das habilidades dos espíritos e, lógico, também da característica do médium ou dos médiums e das pessoas que estão doando energia. Por isso é um processo muito, muito sério. E não pode ter brincadeira, não pode ter grandes aglomerações de pessoas, enfim, é um processo muito delicado. Tá entendendo por que não aparece na televisão? Nem a gente vê filme por aí? A não ser os caça-fantasmas, mas isso a gente pula porque eles usaram o termo, evidentemente, né? Para nossa felicidade, que popularizou o tal ectoplasma. Mas vamos continuar. Composição. Como é que ele é feito? Foi dada uma classificação assim, de fluidos A, que são compostos de quaisquer fluidos de qualidade superior que vêm da esfera espiritual. Estes são os mais puros que compõem o ectoplasma, tá? Fluidos B, que são retirados do médium e dos assistentes e que são muito difíceis de serem manipulados pelos espíritos. Foram feitos exames bioquímicos e foram localizados proteínas, aminoácidos, água, lipídio e minerais. E também foram feitos exames histológicos e foram localizados restos de tecidos epiteliais, gordura, formas bacterianas e leucócitos.
e também os fluidos do tipo C, que são retirados na natureza terrestre e que são os mais fáceis de manipular. Entendeu quanta coisa para formar o ectoplasma, para poder materiar? Não é um processo qualquer, exige muito conhecimento, muita técnica de ambos os lados. Mas vamos prosseguir. A formação do ectoplasma é dada da seguinte maneira, e isso talvez surpreenda você. Fluidos resultantes da alimentação, da respiração e da atividade celular são conduzidos através dos centros de força gástrico e esplênico, transformando-se em ectoplasma no interior do duplo etérico. Calma que a gente já vai falar. Centro de força gástrico, esplênico? O que é isso? Duplo etérico? Aguarde, guarda aí. A observação desse fenômeno indica haver uma grande movimentação fluídica no abdômen na altura do umbigo. Outra região que costuma ter bastante concentração de ectoplasma é no tórax. Mas aí, para a gente ter algumas explicações, por exemplo, dá uma olhadinha nessa imagem aqui dos 7 centros de forças principais do corpo humano, ou que a gente chama de chakras, né? Nós temos aqui em cima, na cabeça, o coronário, aqui em cima, ó, onde a gente geralmente recebe as energias espirituais, energias cósmicas, né? O frontal, o laríngeo, ou cervical, né? Tá dos dois lados. O plexo cardíaco, o plexo solar, ou também chamado gástrico, acabamos de falar isso, onde que se forma mais ectoplasma, né? Então, no gástrico, no umbilical, ou chamado também esplênico, e aí tem o básico ou sacro, tá? Dá uma olhadinha nessa figura aí, pesquisa mais, porque hoje nós não vamos falar de chakras, de centro de força, mas está muito relacionado com isso, tá? Preste atenção, porque são os centros de força que a gente se conecta com o planeta, com o universo todo, com as outras pessoas, enfim. Talvez você vá ouvir falar ainda nessa vida muito sobre os centros de força. Vamos para frente? Duplo etérico. O que é isso, meu povo? Então vamos ver. É um campo energético que se situa entre o corpo físico e o perispírito, e ele é semimaterial. Alguns autores afirmam que este corpo, né, faz a ligação do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e do corpo material. Então é por meio dele que se faz a ligação. Este é o corpo onde as energias são distribuídas do espiritual para o físico e vice-versa, e ele é o mantenedor energético de nós encarnados. Ele distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico e é por onde as energias espirituais condensam em direção ao corpo. No Livro dos Espíritos, questão 63, a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este duplo etérico, né? Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Diferente do perispírito, que quando a gente desencarna ele continua, ele tem toda aquelas capacidades que eu discorri na palestra perispírito, o duplo etérico, quando a gente morre, ele morre também, ele se desfaz. E depois ele é refeito quando nós tivermos um novo corpo, ok? Ectoplasma e mediunidade. Vamos ver o que tem a ver uma coisa com a outra. Bom, o ectoplasma permanece ligado sempre ao médium por uma espécie de cordão umbilical. Você viu isso em diversas fotos que eu já te mostrei, mas essa aqui em cima, por exemplo, também tem. Não é o ectoplasma puro que exala do médium que é utilizado nas materializações, mas o resultado da combinação com os outros fluidos. Falamos fluidos A, fluido B, fluido C, ok? Em ocasiões onde é exigida a formação de quadros para revelações aos videntes, exposições de cenas de vidas passadas dos comunicantes, reproduz-se uma tela especial formada por um aparelho denominado condensador ectoplasmático. Curiosidades, né? A substância flui para fora do corpo físico do médium ectoplasta, que é o que a gente chama médium de efeitos físicos, que é um fenômeno mediúnico ou medianímico. Essa substância flui através dos orifícios naturais do corpo, mas comum
pela boca, nariz e ouvidos, como eu disse lá atrás. Nos trabalhos de desobsessão, de atendimento às entidades desencarnadas ou não, os mentores manipulam o ectoplasma doado pelos participantes a fim de que possam suprir as deficiências energéticas de alguns, bem como de restituir o perispírito lesado de outros, por bloqueios mentais e psicológicos ou em cirurgias complexas. Bem legal, né? Entendeu? Tem tudo a ver com mediunidade, com médium de efeito físico que isso acontece. Mas outras coisas a gente vai falar que você vai entender um pouco mais. Por exemplo, ectoplasma e o passe. Vamos ver o que acontece. Fluidoterapia, né? Está escrito no Livro dos Espíritos, num comentário após a questão 70. Vamos lá. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. É a mesma coisa que a gente precisa comer para viver. Portanto, a quantidade também do fluido vital vai embora se a gente não o alimentar. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Olha, isso você não sabia. Que a gente pode transmitir fluido vital de uma pessoa para outra pessoa. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Entendeu como é que funciona o processo de cura? Por essa doação de fluidos energéticos ou de ectoplasma, especialmente no passe. A gente pensava em energia, aí você pensa uma coisa como eletricidade. Não é bem assim. É um fluido invisível mesmo que a gente tem que nos mantém vivos. Por isso, o passe que você ministra ou que você recebe faz tanto efeito quando é feito de coração. A gente não sabe os processos científicos, mas sabe dos processos amorosos quando a gente dá um passe. Passe é chamado no espiritismo, mas você não é espírita? Jurei, bênção, o que mais que tem? Fale aí. Tem um monte de nome, imposição de mãos, né? Tem tanto nome para isso, mas dá na mesma. Porque aqui nós temos centros de forças também que entra e saem energias. Portanto, é por aqui que sai geralmente, ou pode sair de outras partes do corpo, a energia que a gente doa para outra pessoa. E quando a gente doa, a gente está fazendo bem para a gente mesmo. Vocês vão entender porque agora, na próxima fase, nós vamos aprender sobre os acúmulos de ectoplasma e o que um acúmulo de ectoplasma faz. Então, olha, médiuns em geral, pessoas qualquer, não, todos somos médiuns em maior ou menor intensidade, mas prestem muita atenção agora. Porque sabe quando Jesus disse assim, aquele servo ruim que enterrou o tesouro? Então, se você enterrar o seu tesouro, você tem muito ectoplasma, muita coisa boa para doar, e você resolve não doar, isso vai dar bode. Preste atenção aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre síndrome ectoplasmática, né? Então, quando a gente acumula e não doa por passe, por trabalho de caridade, por amor, por conversa, não é só impondo as mãos que a gente doa, mas de diversas formas. E eu ouso a dizer que também é um método que a gente sente o amor da outra pessoa, não é? De uma maneira que não precisa ser por gestos, por olhar, por nada. A gente simplesmente se sente amado. Quando a gente acumula esse ectoplasma, né, esse excesso de ectoplasma, o que acontece no sistema digestivo? Olha lá, tem muita fermentação, gases intestinais, dilatação do abdômen. Você fica com o barrigão grandão, né? O Jorge que o diga, tadinho, o tempo todo. Por mais que ele faça, ele está buscando até outros tratamentos também, mas isso está intimamente ligado. Tem colite, gastrite, que geralmente os médicos diagnosticam como fundo emocional, né? Tem esofagite, enjoos, ânsias, vômitos após as refeições, sem causas aparentes. Lógico que a gente está excluindo aqui a gravidez, né? Mas o que é a gravidez se não uma grande incorporação? Em vez de incorporação material, espiritual, uma incorporação física. Um novo ser está incorporando dentro do corpo da mamãe, não é mesmo? E isso tem muito a ver, as ligações são muito grandes. Mas também tem insuficiência funcional hepática, né, no fígado.
No sistema respiratório, pode dar bronquite, asma, falta de ar no modo geral, tosse crônica, necessidade de respirar profundamente, coriza, rinite, sinusite, sensação de aperto ou dor no peito, que pode estar associado também com taquicardia, sensação de haver um objeto na garganta e não consegue engolir, a tal bola no peito também, pigarro crônico. Olha, tudo isso pode ser causado por excesso de ectoplasma, né? No aparelho auditivo, pode dar coceira no ouvido, otite, sensação de entupimento, sensação de que sai algo do ouvido, zumbido, diminuição parcial e temporária também da audição, né? Isso tudo o acúmulo de ectoplasma. Pode acontecer também um transtorno de somatização, um pouquinho de tudo. Por exemplo, queixas difusas de caráter físico, ou seja, não tendo nada a ver, pode doer o pé, pode doer, afetam qualquer parte do corpo, mais frequentemente como dores de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, menstruações dolorosas, cansaço, perdas de consciência, relações sexuais dolorosas e perdas do desejo sexual. Também podem se referir esses sintomas à ansiedade e depressão. Então, tudo a gente tem que ir atrás para procurar causa e quando não encontrar, aí a gente busca entender estas ainda pouco pesquisadas pela ciência. As pessoas com somatização descrevem seus sintomas de um modo dramático e emotivo, como insuportáveis e indescritíveis. Outros sintomas que causam sensação de nó ou bola na garganta, tontura, labirintite, né? Coração disparando, dores articulares, geralmente nas mãos, que se confundem com artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, o próprio organismo, né, achando que tem um corpo estranho, vai lá e ataca os próprios nervos e se caracteriza por uma inflamação articular. As articulações começam a ser atacadas pelos próprios leucócitos, pela própria defesa do organismo. E também sente dor generalizada pelo corpo e sensação de dor quase constante nos músculos. Nós temos muitos relatos que é uma doença ainda muito pouco diagnosticada, de difícil diagnóstico, mas também de difícil tratamento, porque ele é muito subjetivo, a tal fibromialgia. Minha mãe tem, e eu sei muito bem o que ela passa, e ela é médium também de efeito físico, desde criança que eu acompanho. Outros sintomas ainda, olha, dor de cabeça, muitas vezes embaça o olho, né, a vista, síndrome de tensão pré-menstrual, como depressão, confusão, irritabilidade, fadiga, dor nas mamas, distensão abdominal, dor de cabeça, inchaço, ganho de peso, alta ingestão de carboidratos e doces. Síndrome da tal fome oculta. Tem a contração dos músculos, cãibras, cansaço, fraqueza, irritação, obesidade, variação de humor e o organismo, embora muito bem alimentado, não se apresenta nutrido. E também o sintoma é deficiência de vitamina do complexo B. Aliás, fique sempre atento porque na nossa alimentação é muito difícil repor, especialmente a B12, né? Então veja direitinho, faça um exame de sangue aí para saber se a sua B12 está boa e para fazer essa reposição. A gente tem que fazer assim, primeiro nas doenças, a gente primeiro esgota as possibilidades materiais e físicas que Deus, na sua infinita bondade, nos permitiu avançar com a nossa inteligência para poder descobrir. Portanto, a medicina é uma nossa obrigação, né, de seguir. Depois, quando a medicina não está dando muito resultado, aí você começa a prestar atenção nestes casos também. Mas não tem nenhum problema você, antes de fazer qualquer consulta, começar também a liberar o ectoplasma. Mas antes da gente falar disso, vamos falar mais outros sintomas que esse excesso de ectoplasma pode dar. Lacrimejamento, bocejos intensos e relaxantes, o sono não é reparador, se acorda cansado, soluços, alergias principalmente de pele, ocorrência de efeitos físicos, preste atenção porque isso a medicina não vai resolver. Portas se abrem e fecham sozinhas, luzes acendem e apagam espontaneamente, móveis estalam insistentemente, objetos se movem, relógios param de funcionar, né?
e outras coisas que a gente realmente não tem ideia de como é que acontece. Também o excesso de ectoplasma causa alguns sintomas psicológicos, por exemplo, desânimo, descontrole emocional, pessimismo, medo de enfrentar a vida, frustração. Preste atenção, tá? Isso foi detectado nos estudos feitos. Tá, você falou, nossa, tem um caminhão de coisa, né? Que o excesso de ectoplasma pode acontecer. Mas como é que a gente se liberta disso? Então eu vou te ensinar uma receitinha muito simples. Como é que a gente libera esse ectoplasma do nosso corpo? O fígado, vamos entender um pouco do fígado. Segundo a medicina antroposófica, que trata o doente e não a doença, por uma abordagem holística, ou seja, corpo, mente e espírito, nos casos de depressão, a gente deve tratar primeiro o fígado. A medicina chinesa também recomenda, nos mesmos casos, a sua tonificação. É um dos órgãos mais importantes para a digestão, porque metaboliza e armazena nutrientes que só ficam prontos para serem absorvidos e utilizados pelo organismo após passarem por ele. E é importante na digestão dos carboidratos. O fígado desintoxica o corpo, além de transformar a gordura da alimentação e o tecido gordo do organismo em fonte de energia quando solicitado. A água é o veículo portador de fluidos etéricos que vitalizam o corpo e o organizador do metabolismo da água é o fígado. As pessoas depressivas tendem a gerir pouca água, ou seja, teriam menos água conduzindo esses fluidos renovadores da vitalidade orgânica. Bom, se um monte de médico já te falou para tomar água, eu estou te dando mais um motivo interessante para você tomar bastante água, e eu estou fazendo o mesmo, porque eu até esqueço de tomar água. É uma vergonha, a gente resseca, parece uma bucha seca. Mas enfim, vamos lá. Eu devo estar com cara de bucha seca, né? Eu tenho certeza, porque enfim. Mas vamos lá. No fígado também, pessoas com sintomas da síndrome ectoplasmática, após tratarem o fígado com medicamentos que estimulam a sua produção da bile, tiveram diminuídas as queixas sintomáticas, sentindo-se mais leve. Então, quem tem excesso, de ectoplasma pode começar tratando o fígado, que vai ajudar muito. Todas as células do nosso corpo produzem ectoplasma, mas as experiências apontam como sendo o fígado o maior produtor de ectoplasma. A alimentação natural com frutas, legumes e cereais integrais, assim como a hidratação, produzem menos ectoplasma, já que o ectoplasma, como a gente já falou antes, ele vem da alimentação, especialmente da respiração, mas especialmente da alimentação. Tá, Evandro, mas para dessa encheção de saco, tá dando aulinha de ciência agora? Não tô não, eu tô falando baseado nesses estudos, a gente precisa saber, né? Mas como é que a gente libera este tal acúmulo? Olha só, naturalmente, a gente libera o ectoplasma principalmente na respiração. O problema é que a gente nem sabe mais respirar. Pelo estresse do dia a dia, a gente tem uma respiração curtinha, quando na verdade o bom é respirar. O ideal é ficar que nem essa mocinha aqui de cima, né? Meditar, respirar profundamente. Na liberação, nós temos que tomar cuidado com o ambiente mental, pois pode ser usado por espíritos mal intencionados e aprontar alguma traquinagem aí com você. Sempre que você for liberar o ectoplasma, é bom ter alguém junto e com equilíbrio emocional. Nem preciso te falar que todo mundo tem que estar calminho, tranquilo, feliz, né? O ambiente tem que ser silencioso, com uma iluminação suave ou no escuro totalmente, né? Pode-se colocar uma música de fundo, bem suavezinha. Se você tiver uma luzinha verde, coloque lá, porque ela vai ativar os nossos chakras da saúde. Podem ser feitas pressas, devagar, se conecte com o mais alto, pede auxílio para os amigos espirituais, pede auxílio para Jesus, para ter uma liberação bem tranquila. Mantenha bons pensamentos, sem medo, sem angústia e sem as preocupações do dia a dia. Você fala assim, preocupação, fica lá atrás no quarto, agora é minha vez. Relaxe completamente. Isso pode ser sentado ou pode ser deitado, ok? Aí você vai começar a perceber alguns sintomas dessa liberação, então entenda que está acontecendo. Olha só, pode acontecer o sintoma, não na verdade deve acontecer, tá? Pode acontecer. Uma necessidade de tossir, se tiver ânsia de vômito, uma sensação de calor e começar a transpirar, mesmo que se for em dia frio ou se estiver no ar-condicionado,
peso no abdômen, eructações ou arrotos, né? Percebe-se que o ectoplasma ele foi suficientemente liberado quando sobrevém uma sensação de cansaço, moleza, sono, vontade de dormir ali mesmo, né? Então, a gente vai entender que o ectoplasma foi. Não, mas você está falando aí, então, Evandro, que é quando a gente faz um relaxamento, quando a gente faz massagem, quando a gente faz um monte de coisa que dá essas sensações, né? De sono, de monta. E o que você acha que acontece quando a gente faz massagem, por exemplo? O que você acha que acontece quando a gente relaxa? A gente, sem querer, está eliminando o excesso de ectoplasma. E o que a gente pode concluir agora sobre o ectoplasma? Olha só, ele é um fluido vital e tem sua produção que se origina do metabolismo de cada célula, mas principalmente das células do fígado. As deficiências da vitamina do complexo B, né, leva à sua maior produção, portanto analise isso. Alimentos de origem animal ou artificial levam a uma síntese maior pelo organismo. Ele está envolvido na formação dos sintomas físicos da ansiedade, depressão, transtorno de somatização, síndrome da tensão pré-menstrual e fibromialgia. Também está presente em doenças clínicas como a enxaqueca e a úlcera gástrica e úlcera duodenal. Agora eu vou mostrar para vocês, mas eu vou botar uma musiquinha porque vocês já ouviram esse bestão falar demais. Vou mostrar para vocês casos reais em fotografia, né? Como é que registraram as fotografias do ectoplasma de casos reais. Vamos lá. Magnífico, né? Você viu essa última foto com as mãos de gesso que são feitas naquela técnica da parafina. Eles colocam uma parafina quente e o espírito bota a mão lá dentro, materializado, e espera um pouquinho a parafina esfriar. E aí o espírito vai se desmaterializar, ou ele tira a mão e depois eles enchem isso com gesso e fica o molde destas mãos. Para quem não acredita, ficou um pouco difícil agora, né? Mas tudo bem. Enfim, nós estamos falando de experimentos, nós não estamos falando de teorias mirabolantes, nem de fantasias, né? Estamos falando de experimento, por gente que nem é espírita, ou se é, prima pela verdade científica, né? Então eu estou falando para vocês o que não passa na televisão. Onde eu me baseei, além de conhecimentos diversos, mas num livrinho lindo chamado Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, do Mathieu Tubino. Inclusive ele tem um outro sobre saúde e ectoplasma também, a capinha é verde esse outro, então leiam
que é assim, sensacional. Nessa de saúde e ectoplasma, talvez eu faça uma palestra só sobre isso, mas ele ensina como uma outra pessoa pode tirar fisicamente da outra, né? Um trabalhador pode tirar esse excesso de ectoplasma. Então, recomendo que leiam. E também do livro Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiátrica, de Luciano Munari. Muito legal. Esses livros aqui são sensacionais sobre o assunto. Eu recomendo que você leia. Antes de encerrar este vídeo, eu apresento a você meus contatos, redes e canais. Sinta-se à vontade para escrever, adicionar ou inscrever em todos os canais. Os links estão na descrição deste vídeo. E por favor, não se esqueça de qualificar positivamente este vídeo e se inscrever no canal. Bom, é isso. Esse nosso papo de hoje foi sobre ectoplasma. Óbvio que isso não encerra o assunto, mas quem sabe eu te coloquei uma pulguinha atrás da orelha para você correr atrás de mais informações. Mas cuidado, tem muita enganação na área, muita gente pouco séria querendo destruir todo esse conhecimento científico, ok? Então, seja precavido, consulte fontes e quem são as pessoas que estão falando, ok? Muito obrigado pela sua carinhosa audiência. Se tiver alguma dúvida, entre em contato em algum desses canais, pode ser até por WhatsApp. Eu terei o maior prazer de compartilhar as minhas dúvidas com vocês também e um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Muito obrigado. Paz e luz para você. Tchau!